São Paulo já começou a falar que vai ter quarta dose disponível para quem quiser se vacinar depois de 4 meses da terceira dose, que já é a dose de reforço. E eu queria trazer algumas falas para vocês sobre isso. Primeiro, para quem quer reclamar de vacinas, quem está reclamando da quarta dose já reclamou da dose de reforço, já estava reclamando de 2 doses, e como bom antivacina brasileiro, quem reclama disso abertamente, fala muito, deve estar muito bem vacinado. Né? A gente tem um movimento antivacina brasileiro fenomenal, que fala muito contra a vacina, mas também se vacina bastante. Né? Já tomou dose de reforço e tudo, está protegido. Mas vai ter gente visitante, vai ter gente pensando, será que eu preciso? Então, para estabelecer isso, várias vacinas perdem o efeito depois de pouco tempo em que você aplicou elas. Porque a imunidade contra um vírus ou uma bactéria depende de uma série de fatores. Por exemplo, tem vírus que quase não variam, que mudam muito pouco. E com isso a vacinação protege você por 5, 10, 15, 20 anos. Ela acaba caindo depois de 10, 15, 20 anos, não porque o patógeno, quem causa a doença, mudou muito, mas porque as suas células que produzem anticorpos já morreram nesse tempo. Parte delas. Então, né, o nosso sistema imune tem uma senescência, as células dos linfócitos B e outros, os precursores de linfócitos B e por aí vai, que fazem a nossa defesa imune, morrem com o passar do tempo e a nossa resposta a outras doenças podem cair por conta dessa degradação do sistema imune. Então, tem muita doença que você pode pegar depois de adulto, sarampo é uma delas, e sarampo inclusive ferra a imunidade contra várias outras doenças, porque o vírus ataca justamente os produtores de anticorpos. Tem catapora você pode pegar depois de adulto, tem mononucleose, outras você pode voltar a pegar, não porque o organismo que te causa essa doença mudou, o vírus mudou, mas porque o seu sistema imune já não é mais aquele contra esse organismo. Precisa de uma lembrança, de um reforço de vacina para você estar protegido de novo. Em outros casos, a imunidade passa antes do que isso, porque quem causa a doença muda. Então, por exemplo, a polio precisou de mais doses de reforço aqui no Brasil, porque a vacina que foi desenvolvida fora do Brasil era calibrada para uma proporção diferente dos vírus da polio que circulava lá, e aqui no Brasil a gente tinha uma presença maior de um dos vírus da polio, se eu não me engano era o tipo 3, que não era tão comum na vacina no estrangeiro, porque ele não era tão presente fora do Brasil, mas que aqui era comum e não era tão prevenido com as doses. Então foi lá Fiocruz, na Biomanguinhos, que faz vacinas até hoje, reformulou a vacina brasileira, colocou uma calibração melhor dos vírus na vacina e aí sim a gente conseguiu controlar a doença aqui no Brasil. Então precisou dar mais dose de reforço, porque o vírus que circulava aqui era diferente do vírus para o qual a vacina tinha sido desenvolvida lá fora, ou a proporção deles. Em outros casos, como é o caso do vírus da gripe, o vírus da gripe muda muito rápido. Todo ano ele muda. Então todo ano a vacina perde um tanto do efeito dela, a nossa imunidade perde um tanto do efeito, porque a gente tem um sistema imune que está calibrado para um vírus, mas o vírus que está circulando já é um tanto diferente. Isso é super comum. O problema do HIV não ter vacina até hoje é justamente esse, porque você desenvolve a vacina para um vírus HIV ou para uma parte do HIV, mas o que o corpo encontra é outra. Na verdade, o sistema imune está sempre correndo atrás do vírus e não dá conta de barrar ele, porque ele muda muito rápido. No caso da dengue, tem um problema parecido, mas que é bem mais complicado, que é, você tem 4 tipos de vírus da dengue que causam doença no mundo todo, e aí o que acontece é, a vacina tem que te imunizar direto contra os 4, porque se ela te imuniza bem contra 1, 2 e 3, e você pega o 4, você não ter uma resposta completa contra o vírus 4 gera um problema, porque você vai mandar o seu sistema imune contra aquele vírus, não vai reagir bem contra ele, ele vai conseguir infectar mais o seu corpo, mais as suas células imunes, e você pode ter a dengue grave, a dengue hemorrágica por conta disso. Então, no caso da dengue, é complicado de fazer uma vacina que protege da doença, porque você precisa ter uma resposta muito boa, protetora, uma resposta parcial pode te deixar, na verdade, mais vulnerável àquele subtipo da dengue ou aquele tipo de dengue contra o qual você não respondeu tão bem. Até onde eu acompanhei as vacinas, pode ser que isso tenha mudado nos últimos ano e meio, mas até onde eu acompanhei, a grande dificuldade estava nessa. Em você tentar conseguir fazer uma vacina que de cara protege bem contra todos, porque se faltou um, como aconteceu com a polio, você pode desenvolver uma doença mais grave do que se você não tivesse se vacinado. E aí tá o estresse
e o motivo de atraso de vacinação. E também tem o fato de que a dengue afeta muito mais quem tem menos dinheiro e não tem europeu e americano botando dinheiro em desenvolvimento de vacina da dengue como fizeram com a Covid, né? A gente tem que ser sincero a respeito disso. Mas tem esse problema por conta da imunidade que a gente faz contra o vírus. Mas no caso da gripe, a gente tem um segundo problema. Não só o vírus muda muito rápido, como ele encontra a gente numa interface que é complicada, que são as mucosas do pulmão. Eu canso de falar disso, mas porque para uma doença respiratória, essa é a dinâmica mesmo da coisa. Para a gente estar protegido contra a infecção por um vírus respiratório, não basta a gente ter anticorpos no sangue, não basta a gente ter uma resposta imune boa no corpo. A gente tem que estar com a mucosa do pulmão protegida e não é todo anticorpo que atravessa isso, não é toda a resposta imune que protege as células epiteliais do pulmão, que são as células que estão mais expostas ali para fora, ou da traqueia, do nariz e por aí vai. Então, você pode ter uma vacina que você tomou que te protege muito bem, que protege o seu sangue, que protege as suas células, mas que ainda deixa a mucosa vulnerável. O problema da gripe é essa combinação. O que acontece? Quando você toma a vacina da gripe, você produz anticorpos que vão inundar as suas vias respiratórias, mas depois de um tempo, a produção de anticorpos começa a cair, porque é assim que o corpo funciona. Então, ali, terceiro, quarto mês, quinto, sexto mês, a produção de anticorpos começa a cair. Eu estou fazendo para o lado, não, para cá. A produção de anticorpos começa a cair e, nesse período, o vírus já mudou um tanto. Então, na verdade, a vacina da gripe não te protege contra a gripe por um ano inteiro. Ela te protege contra a gripe por 6 meses, 4 meses, menos de um ano. Ou melhor, a maioria das pessoas, e aí tem que levar em conta os idosos, que têm um sistema imune que vai responder menos às vacinas, só vão estar protegidas nos primeiros meses depois da vacina da gripe. A questão é que a vacina da gripe funciona porque o vírus da gripe tem temporada, ele tem sazonalidade. A gente teve essa temporada de gripe agora, esse surto de gripe, ou essa epidemia de gripe em algumas regiões aqui no Brasil, em janeiro, mas normalmente o período de gripe aqui no Brasil é no inverno. Então, se você aplica as vacinas nas pessoas logo antes do inverno, por mais que a vacinação não proteja por muito tempo, ela vai proteger no inverno. E aí no inverno seguinte, você já tem uma vacina atualizada que vai proteger de novo pelo inverno. Então a vacina da gripe, você precisa dar o reforço constantemente porque ela protege por alguns meses, por um semestre. Só que você consegue alinhar a aplicação da dose com a temporada de gripe e proteger as pessoas no período mais sensível. O problema da Covid, que talvez faça a gente precisar de mais doses de reforço, não está na vacina. Porque como eu disse, a vacina da gripe faz a mesma coisa. O problema da Covid é que não tem temporada de Covid. Tem um período mais crítico, que é o inverno, mas o vírus está aqui, em janeiro, verãozão, causando essa onda, esse paredão de casos com 200 mil casos diários. E aí, como é que você faz para acertar o timing da vacina e falar, vou dar a vacina 4 meses antes da onda? Então, se um dia a Covid ficar endêmica, circulando dentro de um período previsível, é só no inverno que o vírus aparece e a gente sabe se precaver e é só no inverno que você vai precisar de máscara e outras coisas, se a gente chegar lá, e eu vou falar um pouco disso no fim da live, que deve ser daqui a pouco, beleza, você dá a vacina meses antes do inverno, ou um mês antes, 2 meses, e tá todo mundo protegido durante o período mais crítico. Mas enquanto isso não vem, a gente fica refém do período que a imunidade dura. Então, dose de reforço, terceira dose, protege muito bem as pessoas. A proteção vai lá no teto. Dificilmente a quarta dose vai produzir uma proteção maior do que isso. A questão é que a quarta dose não é para produzir uma proteção maior do que isso. Ela é para restaurar sua proteção, que depois de 6 meses já está caindo, de volta para esse nível mais alto. Não é o que a gente faz com outras doenças, porque outras doenças não passam pelo que a gente está passando numa pandemia de Covid. Entende? Então, tem outras doenças que precisam de reforço constante? Tem. A gripe é uma delas. O problema na Covid é que isso está sendo mais crítico, porque a Covid está sendo mais crítica. Então a quarta dose tem meio que esse papel. Países que começaram a vacinar primeiro já estão estudando esse uso, vide Chile, vide Israel, que estão aplicando essa quarta dose nas pessoas idosas que foram vacinadas há mais tempo e já estão nessa queda de imunidade. No aspecto populacional, se você perguntar para a OMS, se você for perguntar para um bom secretário de saúde aqui no Brasil, eles vão falar o seguinte para você: o ideal não é aplicar a terceira ou quarta dose nas pessoas. O ideal é você dar mais primeira e segunda dose em quem não se vacinou.
E isso vale aqui no Brasil. A gente está em 70% de vacinação com 2 doses dos brasileiros. Tem 30% dos brasileiros ainda, ou 27% dos brasileiros, que precisam tomar a primeira e a segunda dose. Tem criança aí no meio e tem muita gente em região desfavorecida aqui no Brasil, no interior do país, que não se vacinou ainda. É uma negligência do nosso governo, aí municipal, estadual, federal, o que for, de ter gente que ainda não foi vacinada. Então essas pessoas vão fazer muito mais diferença para os números da Covid, para óbitos e outras coisas, do que terceira e quarta dose. Isso já tem que estar muito claro, tá? Israel está testando quarta dose e está vendo uma onda de óbitos enorme. Por quê? Como é que eles estão dando quarta dose e tem tanta gente morrendo? Porque quem está morrendo é quem não se vacinou. Tem 1/3 dos israelenses que não tomaram nem a primeira dose, que estão pegando Covid e estão morrendo desde a Delta e da Omicron agora também. Eles podem chegar na 12ª dose, nos 67% dos vacinados, nos 70% dos vacinados, que os outros 30% que não se vacinaram vão continuar morrendo. Então não tem número de dose que salva da doença se você não vacina todo mundo. Esse critério tem que estar muito claro. Agora, para quem eles testaram essa quarta dose, que é quem tem mais de 60 anos, que já tinha se vacinado há mais de 4 meses com a dose de reforço, a proteção aumentou de novo. Ela aumentou de 2 a 3 vezes para quem tomou a quarta dose. Então, quem tomou essa quarta dose teve 2 a 3 vezes menos risco de ser internado, hospitalizado e de morrer de Covid do que quem tinha tomado só a dose de reforço. Então, quem tomou a quarta dose ficou imortal? Não. A questão é, quem tomou a dose de reforço foi lá para o pico da proteção, mas depois de 4 meses isso já tinha caído e a quarta dose restaurou isso para um pico próximo do que tinha antes. E nesse meio tempo a gente teve a Omicron também, que pegou as pessoas que tinham tomado vacina e fez o equivalente a reduzir uma dose dessas pessoas. Então quem tomou 2 doses de qualquer vacina até aqui perdeu parte da proteção e estava mais vulnerável à Omicron. Quem tomou 3 doses tinha uma proteção em relação à Omicron equivalente a 2 doses para as outras variantes. Então, nesse meio tempo, tem as duas coisas trabalhando por Israel e Chile, que é a imunidade de quem tinha tomado reforço já ter caído um tanto, estão reforçando isso, e ter a Omicron, que tem mais escape imune e você fica mais protegido com mais uma dose. Dito isso, aqui no Brasil, vou dizer para vocês, para quem a quarta dose realmente vai fazer diferença. Vai fazer muita diferença para os imunocomprometidos, ou imunodeprimidos, ou imunossuprimidos, que são as pessoas que não respondem bem à vacina e que já estavam previstas a receber mais doses do que a população geral. Então, já estão programados faz bastante tempo para a quarta dose, e principalmente os mais idosos. Eu mostrei os casos, eu vou ter que voltar para a tela anterior. Eu mostrei os casos de síndrome respiratória aguda grave entre os idosos, e a gente está vendo esse aumento aqui. Quem que está com 80 anos, 70, 79 anos aqui está sendo internado? Muita gente aí que pode ter tomado a dose de reforço, mas que já tinha passado aí os seus 4, 6 meses dessa dose e que agora vai se beneficiar de uma quarta dose. Então, quando chegar na minha vez de tomar... Perdão, já avancei demais. Quando chegar na minha vez de tomar a quarta dose, eu vou tomar ela? Vou. Ela vai restaurar a proteção da terceira dose que eu acabei de tomar. Tomei tem 2 semanas. Então hoje, aliás, para descrever para você a situação, tomei a dose de reforço no dia 31 de janeiro. Tem 17 dias que eu tomei. Eu estou agora no pico de proteção de anticorpos. É o melhor momento da proteção imune para mim agora. Continuo usando máscara, continuo tomando cuidado, porque sei que apesar disso eu ainda posso pegar o vírus e transmitir para alguém, e esse alguém que está em casa, que é o jacarezinho, não está vacinado, está vulnerável a isso. Daqui a 4, 6 meses, quando chegar na minha vez de tomar a quarta dose, a minha imunidade já vai ter caído mais, e se eu quiser restaurar ela aqui para cima, eu tomo a quarta. Vai fazer muita diferença essa proteção? Na minha faixa etária, na minha situação, não tanta, porque eu já estou lá em cima na proteção com a terceira dose de reforço. Vai fazer muito mais diferença para quem tem mais de 60 anos, para quem está imunocomprometido, e para essas pessoas já era prevista essa dose. Então a quarta dose, eu defendi todas as aplicações de vacina até aqui, nesse momento não faz tanta diferença para os mais novos, ela faz muito mais diferença para os mais velhos, especialmente levando em conta essa queda de resposta imune. Tá? É isso que eu tinha para trazer para vocês aqui. Mas, chegar na minha vez, eu vou tomar porque eu quero estar com a proteção lá em cima e beleza. Agora, para a proteção do país, para a gente ver números caindo, para a gente estar mais seguro, para a gente poder circular mais, sem máscara, sem o vírus, o ideal era essas doses estarem indo para as pessoas que ainda não se vacinaram.
mas aí é a nossa política de saúde do país aqui.